Vocês acompanham imagens agora da chegada de Wellington de Carvalho Bispo, o homem que confessou ter atirado contra o delegado Marcelo Hercos no dia 21 de setembro, na zona de expansão aqui de Aracaju, dentro de um posto de combustíveis. E antes de chamar a Jéssica, ela está se posicionando, está procurando mais informações sobre o que está acontecendo neste momento na reunião de representantes da Secretaria de Segurança Pública. Aí você acompanha. Esse é o exato momento. Pode botar na cena, por favor, essa imagem? O exato momento em que o Wellington está saindo do helicóptero do grupamento tático aéreo. Vocês acompanham aí ele de camisa vermelha, de bermuda azul. Toda a polícia aí, todos envolvidos, né, nesse caso. Essa chegada do Wellington foi muito esperada, todo mundo no primeiro momento ficou sem entender o porquê que o Wellington estaria preso lá em Salvador, se o crime aconteceu aqui. Isso foi esclarecido ao longo do tempo. Na verdade, o Wellington já respondia por roubo, inclusive estava cumprindo pena em regime domiciliar. Não deveria, é claro, regime domiciliar você não pode estar viajando, 10 horas da noite você tem que estar trancado dentro de sua casa, não pode sair final de semana, não pode sair feriado. E o Wellington estava aqui, inclusive antes de tudo acontecer, no dia 21, ele já tinha estado aqui em Aracaju cometendo o mesmo crime, trocando notas falsas. Eram notas de R$ 200 que eles utilizavam e faziam, como eu já falei aqui, o famoso pinga-pinga. Essa imagem que está aparecendo à esquerda da sua tela é do dia em que o Wellington se entregou à polícia em Salvador. Quem é este homem que está com o Wellington? É o advogado de defesa. Ao lado dele também tem um outro advogado. O Wellington tem 2 advogados que estão debruçados nesse caso e vocês acompanham também toda a polícia. Todos os delegados estavam presentes por lá, todo mundo acompanhando esse caso. E aí nós questionamos na ocasião o porquê que o Wellington ficaria lá. E aí a resposta da Justiça Baiana seria justamente por isso, porque ele estava cumprindo pena lá, teria que voltar para lá para responder o problema dele, como a gente diz no popular, para responder o BO dele por lá. E aí o que a Justiça de Sergipe fez? Olha só. Mas aqui, né, ele também fez uma coisa que é extremamente grave. Ele tentou contra a vida de um delegado. O delegado abordou ele porque ele estava com notas falsas, tentando trocar essas notas dentro de um posto de combustíveis. Os 2 homens que estavam com ele no primeiro momento se renderam, botaram o braço para cima, a gente tem essas imagens também, mas o Wellington não. O Wellington tentou atropelar o delegado, o Wellington atirou 3 vezes contra o delegado, então imediatamente, esse é o momento em que tudo aconteceu, o Wellington é esse que aparece aí na sua tela. Ele compra ali, para tentar trocar essa nota falsa, cerveja. Ele compra e também ele volta para pegar gelo. Atrás dele está o delegado Marcelo Hercos. Então, vocês acompanham essas imagens que a gente tem das câmeras de segurança da conveniência do posto de combustíveis à direita da sua tela, a chegada do Wellington. Então, concluindo aqui o raciocínio. Aí a Justiça de Sergipe fala, opa, olá, Bahia, veja só, a gente quer que o Wellington venha para cá para responder o que ele tem que responder aqui. Aqui ele cometeu estelionato, associação criminosa, tentativa de homicídio. E mais, nós temos imagens que no dia em que o crime aconteceu, era final da tarde, início da noite, por volta de 4, né, ou 4:30 da tarde, eles já tinham passado por pelo menos 11 estabelecimentos comerciais. Aqui no Cidade Alerta, a gente fez o percurso todo dos 3. E vocês estão acompanhando aí as imagens. Então, a Justiça de Sergipe
fez uma espécie de dossiê para falar, minha gente, não estamos falando de uma pessoa que atirou acidentalmente. Não estamos falando de pessoas que vieram aqui rapidamente, cometer um crimezinho e voltou. Estamos falando de pessoas que estavam há muito tempo fazendo esse crime. E já está aparecendo aí na sua tela, vem para a cena aqui comigo, que eu vou mostrar aqui no telão, que fica melhor para o telespectador assistir aqui e ver. Foram 15 estabelecimentos comerciais que eles passaram. No primeiro momento se falou em 10, depois em 11, mas se fechou aí em 15 estabelecimentos, entre elas farmácia, loja de ração, papelaria, lanchonete, posto de combustíveis. Foram nos bairros Bugio, Santos Dumont, Centro, Cirurgia, 13 de Julho, Atalaia e Aruana. Então, o que a Justiça, junto, é claro, o que a polícia, junto com a Justiça aqui de Sergipe, é bom a gente esclarecer, o trabalho que foi feito aqui no nosso estado foi esse, foi mostrar para a Justiça da Bahia que eles deveriam estar aqui respondendo pelos crimes que eles tinham cometido aqui. Então, no primeiro momento, logo no dia após o crime, 2 foram encontrados. E aí a gente já mostra aqui para vocês, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, os suspeitos que foram presos logo no dia seguinte. Então, o crime aconteceu no dia 21 e no dia seguinte, 2 foram encontrados na orla ali do Atalaia. Esse foi encontrado assim, exatamente como você está vendo. É o Manuel Santos Farias Neto, de 27 anos. E aí, assim como o Wellington, ele também já cumpria a pena. Ele também estava em regime domiciliar, ou deveria estar cumprindo, porque ele estava aqui na nossa capital, tentando trocar notas falsas. E aí vocês acompanham. Cumpre a pena de roubo em regime aberto domiciliar. E onde ele cometeu esses crimes? Feira de Santana, Salvador. Os outros 3 seriam os crimes que ele estava sendo acusado depois do que aconteceu no dia 21, com o delegado Marcelo Hercos, associação criminosa, estelionato e tentativa de homicídio. A gente vai mostrar todos aqui para vocês relembrarem o caso. Em seguida, a gente mostra a reportagem exclusiva com a chegada do atirador, do Wellington, e vamos ao vivo com a Jéssica, com os advogados de defesa e com a polícia. Esse é o Daniel dos Santos, de 32 anos. Por que o Daniel se distancia um pouco dos outros? O Daniel não tinha passagem pela polícia. O Daniel não aparece nas imagens dos estabelecimentos fisicamente trocando essas notas. A participação do Daniel, e é o que ele relata de fato, é que ele estava numa festa, encontrou com o Wellington, o atirador, e o Wellington falou, olha, a gente já foi para Aracaju, foi tudo tranquilo, a gente conseguiu trocar notas e tal. Você não quer dirigir para a gente, não? Aí o Daniel disse que pensou, repensou, falou, eu vou. Então o Daniel seria, de fato, esse motorista que levava e trazia. Mas chega uma informação nova para a gente que o Daniel teria, em um único momento, feito essa troca aí da nota, que foi num drive, em uma lanchonete que vende hambúrgueres, enfim. Não vou dizer o nome aqui não, tá? E aí, esse é o Daniel. Daniel dos Santos, 32 anos, era o que não tinha passagem pela polícia, o que talvez se distancie mais desse grupo. E a gente tem também ele, que chegou depois desse processo. Agora é o Wellington, né? Então vamos com o Wellington logo. O Wellington, nesse caso aqui, minha gente, o Wellington de Bispo Carvalho, ele é uma espécie de chefe desse grupo. É o que, inclusive, no depoimento, né, dos outros 3, é o que eles relatam. O Wellington de Carvalho Bispo cumpria regime domiciliar, assim como o Manuel, e vai responder aqui associação criminosa, estelionato e tentativa de homicídio. Na versão da defesa do Wellington, eles dizem que o Wellington estava tentando se defender.
e aí a arma do delegado teria caído no chão. Ele aproveitou a oportunidade, pegou a arma e atirou. Para mim, isso ainda configura tentativa de homicídio. Mas eu não sou advogada, não sou juíza, e aí cada um vai fazendo o seu trabalho. Mas vamos lá. Aí o Wellington está sendo acusado por isso, porque ele tentou atropelar, ele dá uma ré no carro. Quando o delegado chega para abordar os três, dois se rendem, o Wellington resiste. Com essa ré que o Wellington dá, de acordo com ele, a arma caiu, ele pegou a arma. Fato em toda essa situação é que estamos falando de um delegado, o delegado Marcelo Hercos. E quem é o delegado Marcelo Hercos nessa história? O delegado Marcelo Hercos, primeiro eu quero trazer para vocês que ele é queridíssimo. É quase que uma unanimidade, o que é difícil. Ele estava trabalhando em Socorro. Então, ele não estava nem aqui em Aracaju. E aí, o trabalho que ele fazia lá, que ele fazia muito bem, ele lá no Conjunto Jardins, meu diretor está me lembrando, Conjunto Jardim em Socorro, e ele não conhecia tanto assim alguns lugares de Aracaju. Diante de uma denúncia de maus tratos a animais, o delegado Marcelo Hercos, que é extremamente atuante, ligou para um amigo e disse para esse amigo o seguinte: olha, você me ajuda a ir até um endereço tal, porque eu não sei chegar nesse lugar, e aí eu queria uma ajuda sua. O amigo do delegado foi com ele. Aí antes, eles pararam num posto. O delegado estava com fome, minha gente, comprou uma tangerina dentro do posto de combustíveis. O amigo pegou ali alguma coisa para comer também. E o amigo saiu primeiro, o amigo do delegado. Saiu e entrou no carro. Lembrando que esse amigo do delegado não é policial. Ele só ia mostrar um endereço para ele. E o delegado ia conferir de perto se de fato aquela denúncia de maus tratos conferia. O que ele não esperava, gente, é que na hora que ele estava na fila, na hora em que o delegado estava na fila, tinha duas pessoas na frente dele. Uma era um rapaz e o outro era o Wellington. E é nesse momento que a vida do delegado Marcelo Hercos muda. Porque ele é um delegado, como eu falei, um delegado atuante. Ele percebe, e o funcionário avisa ele, que o Wellington acaba de passar uma nota falsa. Você sendo delegado, eu te pergunto, antes que você faça julgamento de que ele agiu errado, de que ele não deveria ter abordado os três sozinhos, que ele deveria ter chamado reforço. E aí, esse homem, meu diretor está me lembrando aqui, que esse homem, na verdade, é o Manuel, não é o Wellington. É isso, meu diretor? O Wellington estava do lado de fora, bem lembrado, foi isso mesmo. Esse é o Manuel que estava cumprindo o regime domiciliar. Mas vamos lá. O delegado percebe isso e aborda lá do lado de fora. Até então só tem 3 pessoas. Você acompanha o raciocínio aqui comigo? É o Wellington, o Manuel e o Daniel. O Daniel e o Manuel, eles não apresentam nenhuma resistência. Já o Wellington, acontece o que eu acabei de dizer. Dá ré no carro, pega a arma do delegado e atira 3 vezes contra um homem que estava apenas indo conferir uma denúncia de maus tratos a animais. Este homem está nesse momento internado em estado grave. E a gente não pode esquecer disso. Agora, uma 4ª pessoa entra nesse processo. E como é que essa 4ª pessoa entrou nesse processo? Depois desse crime, os 3 suspeitos seguem em fuga. O delegado fica caído no posto de combustíveis, na zona de expansão,
aqui de Aracaju. Esse carro foi abandonado atrás de um shopping que fica numa área abandonada, na zona de expansão também. Imediatamente a perícia começa. Imediatamente se começa a perícia. Analisando o que tem dentro, foram encontradas mais notas falsas, o que eles estariam bebendo, tudo que estava dentro do carro, vocês estão vendo aí agora. E ajudou a polícia a encontrar as digitais. Olha só aí, estamos vendo digitais. Não era digital nem do Wellington, mas tinha do Wellington, mas tinha de mais gente. Tinha do Manuel? Tinha do Manuel. Tinha do Daniel? Tinha do Daniel, mas tinha de uma quarta pessoa. Quem seria? É esse aqui que vai aparecer na sua tela. Christian Magno dos Santos. Quem é? Este homem já foi preso por tráfico de drogas, apropriação indébita de veículo locado, violência doméstica. Este homem foi quem alugou o veículo para que Christian, para que o Wellington, Daniel e Manuel viessem aqui para Aracaju para fazer a troca das notas falsas. E como a repórter Jéssica Cruz já trouxe para a gente essa contradição no depoimento do Christian. Porque Christian disse no primeiro momento que ele foi roubado, aí prestou um boletim de ocorrência, depois ele voltou atrás. Ele disse que foi o Wellington que mandou ele registrar um boletim de ocorrência porque ele estava sendo procurado pela polícia, porque ele tinha feito uma besteira grande. E assim, a polícia consegue elucidar um crime que envolve 4 pessoas. E agora vocês acompanham imagens da chegada justamente do Christian Magno com o grupamento tático aéreo. E aí, você que está ligando a TV agora, nós estamos relembrando todo o caso do delegado Marcelo Hercos, porque hoje é um dia emblemático sobre os desdobramentos desse caso, porque depois aí que você acompanha a chegada do Christian Magno, que seria o que alugava os carros para essa associação criminosa, o GTA não pegou só o Christian, não. Na tarde de hoje, às 4 horas da tarde, quem chegou aqui foi o Wellington de Carvalho Bispo. Essas são as imagens da chegada do helicóptero do grupamento tático aéreo. E esse que está aparecendo na sua tela é o Wellington. E lembrando... Oi, meu diretor. Olha, gente, essas são imagens que chegaram agora. O meu diretor está aqui me informando. Olha só o trabalho da polícia. Está vendando nesse momento, né, o Wellington. Ele está com as algemas ali nas pernas e nos braços. Imagens que acabam de chegar justamente falando da transferência do Wellington de Carvalho Bispo. Como a polícia e a justiça chamam, é o recambiamento. A Justiça de Sergipe solicitou da Justiça da Bahia a transferência do Wellington. Toda a imprensa tentando aí, de alguma forma, pegar um depoimento do Wellington para entender melhor todo esse caso, o que aconteceu. A gente já sabe que os relatos estão sendo contraditórios, uma hora se fala em uma coisa, outra hora se fala em outra. A gente entrevistou no primeiro dia os advogados de defesa. No primeiro momento disse que ele não tinha passagem pela polícia, depois a gente viu que ele na verdade estava até cumprindo regime domiciliar, não deveria estar fora de casa. 10 horas da noite, para quem não sabe, não se pode mais sair, para quem cumpre regime domiciliar, não se pode sair final de semana, não se pode sair no feriado. E vocês acompanham essas imagens exclusivas do trabalho muito bem feito do GTA, o grupamento tático aéreo. E agora, minha gente, eu vou mostrar para vocês
o que é que esses suspeitos fizeram no dia do crime. É só para que fique bem claro para você que está assistindo, que não foi uma situação isolada, como foi justificado pelo grupo. O grupo disse que eles estariam trocando ali, não tinha muito tempo, e enfim. Olha tudo que a polícia tem registro através de câmera de segurança do que eles fizeram no dia do crime. Vamos lá? Onde é que esse grupo estava? 1h30 da tarde, minha gente? Na papelaria do Siqueira Campos. Aí nessa papelaria foi o Manuel que entrou. E aí sabe o que é que o Manuel comprou? Resma, né? Ele comprou aquela A4, o papel mesmo. Deu a nota de R$200 para comprar esses papéis aí. Saiu com troco, conseguiu fazer essa troca de nota. 2h57, o grupo, o Manuel, o Daniel e o Wellington já estavam em uma farmácia na Ivo do Prado. Pouco antes do crime acontecer, 4h16, eles estavam numa loja de rações na Aruana. Ah, você pensa que acabou, né? Não. Foram 15 estabelecimentos comerciais. A gente só pegou esses aqui para vocês terem uma noção do trajeto. Mas não foram só esses 3, não. Foram 15 estabelecimentos comerciais. Até a chegada de 5h da tarde no posto de combustíveis no Aruana. E eu vou continuar contando para vocês para onde o Wellington foi. Como é que o Wellington conseguiu se esconder. Você que estava assistindo aqui, o Cidade Alerta no dia, você já pode até saber. Mas tem gente que está ligando agora que não está por dentro. Eu vou contar como é que o Wellington consegue sair aqui de Aracaju, depois de atirar 3 vezes contra um delegado e chegar lá em Salvador. Mas antes, eu vou mostrar para vocês agora o que fala um dos funcionários de uma dessas lojas que trocou de fato, né, sem saber, é óbvio que ali se tratava de uma nota falsa, que atendeu esse grupo. Vamos conferir. Eles chegaram por volta das 15 horas. Outro ficou no carro e outro foi para outro estabelecimento em frente. Escolheu o produto, foi até o caixa e passou a nota de R$200. O caixa passou o troco, ele colocou a mão no bolso, tinha várias notas de R$200. Quando a gente percebeu que a nota era falsa, a gente foi atrás dele entrado num Prisma branco e saiu em direção à rua da frente. Fomos até a delegacia, prestamos BO, entregamos uma nota falsa e estamos aqui agora. Lembrando que na ocasião dissemos também que existe uma caneta que dá para identificar se a nota é falsa ou não. Cada funcionário relatou uma coisa. Um disse que acabou esquecendo, o outro disse que a caneta falhou e ainda existe a possibilidade, que é a que está mais próxima do que aconteceu, deles terem passado óleo. Nas notas. Por quê? Porque isso impede justamente a verificação da caneta na nota falsa.